Em seu novo romance, O Outono dos Ipês Rosas, o escritor e tradutor Luiz Krauss compõe, a partir de um personagem descendente de judeus centro-europeus que perambula pelas ruas de São Paulo, uma narrativa sobre identidade e exílio, contrastando com ironia e melancolia diferentes formas de apagamento da memória. O seu novo romance, O Outono dos Ipês Rosas, é centrado numa personagem muito singular, o Martin Stiglitz. Quem é ele? Martin Stiglitz é filho de imigrantes, né? E é também herdeiro. Ele não é obscenamente rico, né? Mas ele é herdeiro de uma soma substancial. Ele é um solteirão, né? Que vive sozinho na casa que ele herdou dos pais. Ele é um personagem que ficou meio que paralisado por essa herança, né? Não me refiro aqui à herança no sentido dos bens materiais que ele herdou, mas a herança cultural. Porque desses pais ele herdou, sobretudo, a nostalgia. Né? A nostalgia por esse mundo no qual eles viviam, né? Que era o mundo da burguesia judaica da Europa de língua alemã, essa burguesia que se imaginava perfeitamente integrada na cultura austro-germânica e que tinha uma identidade em que o pertencimento à cultura germânica era até bem mais importante do que a sua vinculação com o passado judaico, né? E que foram colhidos de surpresa pela ascensão do nazismo e por um regime que subitamente disse para eles: não, vocês não são alemães. Uma vez chegados ao Brasil, o que esses pais de Martin Stiglitz fizeram foi tentar, com todas as suas forças, reconstruir para si mesmos essa Europa da qual eles foram expulsos. O presente da narrativa, ele mora na rua Suíça, sendo que ele, na juventude, estudou em Zurique. Então, assim, ele flutua na realidade brasileira, ele vive uma realidade apartada, né? Ele vive uma realidade apartada que nem é a realidade brasileira, obviamente, né? Mas nem tampouco é a realidade europeia. Ele tem uma espécie de fixação nesse seu passado familiar, né? Inclusive, na casa dele, ele guarda uma série de objetos que são relíquias desse passado familiar e ele tem uma relação com cada um desses objetos, né? E ele imagina que outros membros da sua geração que têm uma história semelhante também cultivem, de alguma maneira, esse tipo de apego ao passado. Mas ele imagina que, sendo eles tão poderosos, né, que ele vai encontrar dentro dessa casa aquele mundinho em miniatura do passado que ele tanto idolatra, né, em dimensões palacianas, né? E ele fica imaginando o que será essa casa. Até porque são pessoas que lidam com arte. Sim, justamente. Então ele acha que há um certo diálogo, uma certa afinidade de gosto, um certo equilíbrio, um certo respeito a uma tradição da arte austríaca, alemã. Justamente. E aí, quando ele chega nessa casa, ele não encontra nada disso, né? E os membros da geração dele que estão presentes nessa festa também não têm mais nenhum vínculo com esse passado, nenhum interesse por esse passado, nem no seu estilo de vida, nem no seu comportamento, nem na sua maneira de se portar e se vestir. Ele é um esteta, né? E para ele tudo se julga e tudo se define a partir do gosto. Ele vê
um apartamento sem personalidade, como centenas de outros, como esses que são alardeados aí pelas grandes construtoras, né? Quando ele é convidado a essa festa, né? Primeiramente, ele fica chocado com o bairro onde vive essa família, que é o bairro dos novos ricos. No fim das contas, o que ele vê na figura desse senhor Fuchs, né, que é o dono da festa, é que o comércio de obras de arte é simplesmente um comércio. Né? Um comércio como o comércio de automóveis, como o comércio seja lá o que for, né? E que toda essa dimensão, bom, por falta de melhor palavra, vamos dizer assim, transcendental das obras de arte, se perdeu completamente. É um livro que fala com muita paciência narrativa sobre uma personagem que vive com base em ilusões, mas ilusões que têm consistência, porque pertencem a uma tradição vigorosa, mas que também mostram o contraste entre uma cultura, enfim, uma tradição cultural e esse mundo que tudo massacra, né, à sua volta. Ele é um nefelibata, né? Um sujeito que caminha assim num universo muito particular, né? E aí tem uma coisa muito interessante, porque esse é um livro, um romance, que, algo que não é muito frequente, tem notas de rodapé. As notas de rodapé têm dentro da narrativa mais ou menos o mesmo papel que tem o coro na tragédia grega, né? Ou seja, olhar para o que está se passando, olhar para esse personagem a partir de uma outra perspectiva.